Boa noite a todos. Vamos começar nossa resolução do simuladinho 5. Simuladinho bem legal, bem diferente também, não é? Questões autorais, tá? Tem uma questão aí muito boa, tá? De grandezas químicas, que a gente tem que fazer alguma interpretação, sim, em cima, não é, dos gráficos, coisa que aparece muito hoje nos melhores vestibulares, tá? Então, a gente vai responder agora, não é? Temos 10 questões, a gente vai fazer todas as conexões possíveis, porque hoje a gente aprende assim, tá? A gente não só faz, por exemplo, resolver a questão por resolver, não, a gente vai, obviamente, mostrar como é que é aquela questão, o que é que tem a ver com o meio ambiente, o que é que tem a ver com a sociedade, enfim, assim que a gente aprende química hoje. Então vamos lá, gente. Vamos começar essa primeira questão. Logicamente, fica tudo gravado, tá bem? Mas vamos lá. Preste atenção aqui a essa primeira questão. O cinamaldeído pode ser usado como fungicida, sendo, por norma, aplicado nos sistemas radiculares das plantas. Também é um inseticida eficaz, nomeadamente contra as larvas de mosquitos, cujo DL50 é 30 ppm. 30 ppm de cinamaldeído são suficientes para matar metade de uma população de larvas. Por isso que ali está DL50, dose letal para matar o quê? 50%, tá bem? Ele quer saber quantas gotas desse aldeído devem ser adicionados a 10 litros de água para preparar esse fungicida ADL50. E pediu aí para você considerar o volume de uma gota igual a 0,05. Veja, são questões assim que o Enem, não é, adora fazer e que a gente às vezes se perde. Bora lá. Vamos para a primeira parte do problema. Não esquece. Vê, o que é que significa 30 ppm? Significa 30 partes por milhão. A gente está vendo concentração das soluções, a gente está iniciando concentração das soluções e a gente tem que falar dessas coisas, viu? Que ppm, ppb, isso aparece muito tudo quanto é prova. Geralmente a gente usa ppm e ppb quando você tem concentrações muito baixas, tá certo? De um soluto. Aí você usa ppm ou ppb. ppm é partes por milhão, ppb é partes por bilhão. Então ele disse aí 30 ppm, 30 partes por cada milhão. Veja, como ele está falando em volume, 10 litros, não é? Quantas gotas, volume. Então, eu vou trabalhar esse 30 ppm com mililitros. O que é que a gente pode dizer de 30 ppm? A gente pode dizer simplesmente isso aqui. Repare. Significa dizer que eu tenho 30 mililitros de cinamaldeído, vou simplificar aqui, em cada 1 milhão de litros de água. ppm é isso, gente, é uma relação entre aquilo que você está trabalhando, que é o cinamaldeído, e, no caso, como é ppm, 1 milhão do solvente, da solução, pode ser qualquer coisa. É tanto que ppm não é algo rígido, não tem uma fórmula específica para ele, não. Então, veja, eu tenho que ter, se é 30 ppm, eu tenho que ter 30 mililitros de cinamaldeído em cada 1 milhão de litros de água. Aliás, litros não, gente, desculpe, mililitros. Eu vou apagar aqui, vou repetir tudo aqui, vou repetir. Vê, 30 ppm, vou repetir, 30 ppm significa 30 partes por milhão. Significa
30 mililitros de cinnamaldeído em cada 1 milhão de mililitros. Ó, porque se aqui é mililitro, aqui tem que ser mililitro. Se aqui fosse litro, colocaria litro. Se aqui fosse metro cúbico, colocaria metro cúbico. A proporção tem que ser a mesma aqui quando ele fala ppm ou ppb. Então, 30 ppm significa 30 mililitros de cinnamaldeído em cada 1 milhão de mililitros de água. Correto? Ou da solução. Ou da solução. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui, ó. É 30 mililitros de cinnamaldeído. E agora eu vou transformar aqui, porque no problema ele não está dizendo aqui, ó, 10 mililitros de água, 10 litros de água. Então eu vou transformar esses 1000 mililitros de água em litro. Isso aqui vai ser correspondente a 1000 litros de água. Tá certo? Tá bem? Então, para preparar uma solução a 30 ppm, 30 partes por milhão de cinnamaldeído, você precisa 30 mililitros desse material para cada 1 milhão de mililitros de água. Veja, se aqui é mililitro, aqui tem que ser mililitro. O que foi que eu fiz? Repeti aqui. 30 mililitros de cinnamaldeído está em cada... Em vez de 1 milhão de mililitros, eu transformei para litros. De mililitros para litros, você divide por 1000. Ó. Então, em 1000 litros de água. Então, eu posso dizer que é 30 mililitros de cinnamaldeído em cada 1000 litros de água. Muito bem, mas ele quer preparar quanto? Ele quer preparar 10 litros. Para preparar 10 litros, não é, desta solução, ou seja, colocar em 10 litros de água, você vai precisar de um volume de cinnamaldeído que você vai encontrar aqui. E esse volume de cinnamaldeído, se você já viu aí na regra de 3, esse volume que você precisa para preparar, para dissolver em 10 litros de água, ora, daqui para cá não é dividir por 100, daqui para cá é dividir por 100. Então vai dar 0,30 mililitros de cinnamaldeído. Este é o volume de cinnamaldeído que você terá que colocar em 10 litros de água para produzir justamente aquele fungicida ADL50. É 0,3 mililitros para cada 10 litros de água. Mas veja, ele não perguntou o volume de cinnamaldeído. Ele perguntou quantas gotas. Ora, ele deu aqui, ó, que uma gota é 0,05 mililitros. Então, eu venho aqui e coloco 0,05 mililitros é o volume correspondente de uma gota. Tá certo? Foi dado na questão. Ó, uma gota é 0,05 mililitros. Se 0,05 mililitros corresponde a uma gota, 0,30 mililitros corresponderão a quantas gotas? X. E aí é só você fazer produtos meios igual produtos extremos. Mas se liga, hoje os melhores vestibulares, você não vai perder tempo fazendo essas contas desnecessariamente, gente. De 0,05 para 0,30, não é você multiplicar aqui por 6? Então, de uma gota para X é a mesma coisa que multiplicar por 6. Então, eu já sei que esse X aí, ele vai dar 6 gotas de cinnamaldeído. Peraí, corrigir aqui. 6 gotas de cinnamaldeído. Sim. Correto? Se são 6 gotas, qual é a resposta dessa questão, gente? Letra C. Veja, questão típica de Enem. Questão típica de Enem. Ele te deu 30 ppm, 30 partes por milhão desse fungicida. 30 ppm significa 30 mililitros do cinnamaldeído em cada 1 milhão de mililitros de água. É mililitro com mililitro. 30 mililitros de cinnamaldeído com 1 milhão de mililitros de água. Ora, então esse fungicida, cada 1 milhão de litros de água, você precisa colocar 30 mililitros de cinnamaldeído.
Foi o que eu fiz aqui, vou colocar em amarelo para você perceber novamente. Eu peguei e transformei mililitro em litro. Para transformar mililitro em litros, você divide por 1000. Então, agora ficou. Você precisa de 30 mililitros de cinnamaldeído em cada 1000 litros de água. Como ele quer preparar 10 litros desse fungicida, para preparar 10 litros, você vai precisar de um volume V desse cinnamaldeído. Produto dos meios igual produto dos extremos. Aí achei o volume de cinnamaldeído que você precisa para colocar em 10 litros de água. Aí você vem para cá, porque ele não disse que uma gota era 0,05 mililitros? Aí você vem para cá, ó. 0,05 mililitros é uma gota. Logo, 0,30 mililitros é X. X será 6 gotas de cinnamaldeído. Legal, não é a questão? Legal, legal, muito boa. Bora para outra, vamos para a segunda. Cuidado agora, preste atenção. Em aquários marinhos, encontramos um equipamento de fundamental importância para o bem-estar dos organismos que ali habitam, como peixes, algas, corais, crustáceos, entre tantos outros. O skimmer. Então, esse equipamento é importante. Ele separa os materiais, cuidado, ele separa os materiais orgânicos, por flotação, ao injetar microbolhas de ar que agarram o material orgânico, subindo com o mesmo e sendo retirado na parte superior do equipamento, como revelado na figura a seguir. Veja, o material orgânico é esse aqui, não é? Roxinho. Ele está sendo, ó, aqui, essa bomba d'água, junto com esse gerador de bolhas, injeta bolhas de ar aqui, ó. O que é que essas bolhas de ar fazem? Pega justamente e adere justamente ao material orgânico. Então ele quer saber por que motivo o material orgânico fica aderido às bolhas. Bora, eu queria saber por quê. Já respondi aqui. Ele fica aderido às bolhas porque o material orgânico ele é hidrofóbico. Realmente, a maioria dos materiais orgânicos ele tem um caráter, a gente vai ver isso mais na frente, ele tem um caráter apolar. Os materiais orgânicos, de uma maneira geral, têm caráter apolar. O que é que acontece? Esses materiais que são apolares preferem estar aderidos às bolhas de ar, porque dentro dessa bolha de ar tem o quê? Gases que são também o quê? Apolares. Então veja o que é que acontece. Então, a resposta é a letra E. Esse material orgânico adere às bolhas de ar porque eles são o quê? Hidrofóbicos. Eles não gostam de estar dissolvidos na água. Eles preferem estar dissolvidos em algo que não seja semelhante à água. Lembrando, a água ela é o quê? Polar. E os compostos orgânicos, né, na maioria das vezes, eles são o quê? Apolares. Então, esse material orgânico, ele não vai preferir estar dissolvido, por exemplo, na água. Ele vai preferir estar agarrado na bolinha de ar e subir com ela. Mas por que ele vai se agarrar à bolha de ar? Observe aqui. Está aqui, ó, um material que é hidrofílico, tem afinidade por ar, e esse outro que é hidrofóbico. Está aqui a bolha de ar. Essa bolha de ar aqui dentro tem gás nitrogênio, tem gás oxigênio, não é isso? Tem gás carbônico. É uma bolha que tem muito material aqui apolar. Então, não esquece. A partícula que é hidrofílica, ela prefere estar dissolvida na água. E a partícula hidrofílica, geralmente, ela tem um caráter o quê? Polar. Obviamente, a partícula que é hidrofóbica, ela tem fobia de água, ela não gosta da água. Geralmente, ela tem característica o quê? Apolar. Ora, então, o que é que acontece? Quando a partícula hidrofóbica, que é essa aqui amarelinha, bater na bolha, ela vai ser atraída pelas moléculas que estão aqui dentro, que são também apolares. Então, vai ter uma interação maior. Essa outra não, ela é polar. E aqui dentro, esses gases, né? Esses gases têm característica o quê? Apolar. Então, ela não tem nenhuma, eu diria, nenhuma chance de ficar agarrada nessa bolha.
Então, você veja que essa partícula que é hidrofílica, ela vai terminar se desgarrando da bolha. Ela vai continuar dissolvida onde? Aqui na água. Enquanto que essa partícula aqui, que ela é hidrofóbica, ela vai preferir estar ligada à bolha de ar. Aqui dentro tem o ar. E esse ar vai fazer com que aquela partícula que é hidrofóbica tenha uma interação o quê? Maior. Então não esquece, embora a gente vai ver isso com mais detalhes já já em ligações químicas. Polar dissolve bem polar, apolar dissolve bem apolar. Ou seja, polar gosta de estar junto de quem é polar. Apolar gosta de estar junto de quem é apolar. Então, repito, a bolha de ar ela é apolar. Então, as partículas de sujeira, proteínas que estão dentro do aquário, que geralmente são materiais orgânicos, têm características o quê? Apolares. Consequentemente, esse material orgânico que está na água do aquário ali em suspensão, se sair uma bolinha por ali, ele se agarra. Aquela bolha sobe, forma espuma e sai no skimmer, ó, mostrado aqui anteriormente. Ó. Essas bolinhas estão agarrando esse material orgânico, ó, pode ver o material orgânico, aí ele vai saindo aqui para os lados. Ó. E aí, quando ele enche, você tira esse material, joga fora e coloca no lugar de novo. Tá bom? Então, lembre-se que quando você tem essa retirada de material por bolhas, isso é flotação, viu, gente? Esquece disso, não. Bora para outra questão? Bora? Olha essa daí. Pesquisadores sintetizaram um ciclocarbono por manipulação de átomos em uma superfície inerte a baixas temperaturas. 5 Kelvin. Meu amigo, 5 Kelvin é muito frio. Já está perto do 0 Kelvin, que é a temperatura mais baixa que o homem entende que existe. Como revela o diagrama a seguir. Então, é verdade, ó, você pegou um material orgânico que tinha, não é, carbono e oxigênio e foi retirando dele carbono e oxigênio. Ó. Foi retirando dele carbono e oxigênio. E chegou, no final das contas, a isso aqui que a gente chama de ciclo carbono. Isso aqui é o ciclocarbono que ele fala aí na questão. O material foi analisado por AFM, microscopia de força atômica, é um microscópio poderosíssimo, de alta resolução. O que é que o ciclocarbono C18 e o diamante CN têm como característica comum? Vamos lá. Será que... Desculpe. Será que eles são isótopos? Não, porque isótopos são átomos diferentes, tá certo? Que têm o mesmo número atômico, ou seja, são átomos diferentes que têm o mesmo número de prótons. Não são. São alótropos? São alótropos? O que é que você acha? Sim, a resposta está aí. É um exemplo de alotropia. Vamos lembrar. O ciclocarbono e o diamante são alótropos por quê? Porque são substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, que no caso é o carbono. E quando é que a substância é simples? Quando ela é formada pelo mesmo elemento químico. Então vamos repetir a alotropia. A alotropia é o fenômeno onde você tem uma substância simples, não é? Duas substâncias simples diferentes, duas ou mais substâncias simples diferentes, tá certo? Mas essa diferença entre essas substâncias simples, por exemplo, aí está no caso da atomicidade ou no arranjo geométrico, não é, desses átomos. Tem que ser substância simples. C18 é substância simples, é formado só por carbono. Diamante, CN, é formado só por carbono. Esse N aí vai depender do tamanho do diamante. Então, o que é que são alótropos? Alótropos são substâncias diferentes, substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Substâncias simples diferentes, o ciclo carbono é diferente do diamante. Substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Então, o que é que aí você ia dizer? São isodiáferos? Não, a gente vai ver lá na frente que são isodiáferos. Isodiáferos são aqueles átomos, aqueles elementos que têm a diferença de número de nêutrons iguais. Mas isso eu não quero ver agora, não. Eles são radioativos, né? Eu diria assim,
A característica comum é que eles são radioativos? Não, o diamante pode nem ser radioativo. São solúveis em água? Claro que não. Diamante é solúvel em água. Tudo bem que você não sabia o ciclocarbono, mas diamante é solúvel em água? Claro que não. Então a resposta é letra B de bola. Ok? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O ciclocarbono. Olha aqui o diamante. O que é que difere um do outro? Duas coisas. Duas coisas. A atomicidade do ciclocarbono aqui é 18. A atomicidade do diamante aqui é N. Outra característica que faz com que eles sejam diferentes, a estrutura. Uma forma como se fosse um círculo mesmo, né? Uma circunferência, melhor dizendo. O diamante não. Se você pegar esse aqui vermelhinho, ó, vou fixar esse aqui do meio, ó. Se você unir os átomos que estão aqui ao redor, a figura que se forma é um tetraedro. Tá? É difícil de ver o tetraedro, mas a figura que se forma é um tetraedro. Então, eles são diferentes não só na atomicidade, esses dois alótropos, mas também na estrutura geométrica que os átomos têm. Aí muita gente pode me perguntar, o que danado é isso aqui, Pedro? Ó, isso aqui é um carbono, tripla, outro carbono, simples, tripla, ó. Tudo aqui é carbono, ó. Tudo isso aqui é carbono, ó. Tudo isso aqui é carbono, ó. Dá uma olhada. Então, no ciclocarbono, você tem isso aí. Vamos contar, ó, quantos carbonos tem aqui? Conta aqui quantos carbonos tem, se não são 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Esse daqui é o que a gente chama de ciclocarbono. É um alótropo do diamante, porque ele é CN. Questão também muito boa, que nunca, essas questões que eu estou fazendo aí, são autorais, nunca caiu em vestibular nenhum, viu? E olha que a turma gosta de copiar minhas questões para vestibulares por aí, viu? Mas, quem quiser copiar, pode copiar. Bora lá. Preste atenção a essa daí também muito boa, que diz respeito à propriedade dos hidrocarbonetos, as propriedades dos álcools, as propriedades das funções orgânicas. Olha o que é que ele diz. Podemos dizer que a viscosidade corresponde ao atrito interno entre as moléculas de um fluido devido basicamente às interações intermoleculares, sendo em geral função da temperatura. Claro, mais quente ou mais frio vai ficar mais ou menos viscoso. Mas lembre que quanto maior a força de atração entre as moléculas, mais difícil de escoar, não é verdade? Quanto mais difícil de escoar, significa dizer que é mais viscoso. Muito bem, vamos ler o resto. É comumente percebida como a grossura ou resistência ao despejamento. Verdade, né? A gente fala a viscosidade, muitos fazem, ele é muito grosso, esse líquido é muito grosso. A gente está querendo dizer que ele é muito viscoso. Assim, a água é fina, tendo uma baixa viscosidade, enquanto que o óleo vegetal é grosso, tendo uma alta viscosidade. Todo mundo já percebeu isso. A água, no instante, ela cai de um copo. Se você colocar óleo num copo, ele já cai mais lentamente, ou não é? Cai mais lentamente porque a interação entre as moléculas é mais forte. Qual dos álcoois a seguir é o mais viscoso a uma determinada temperatura? Em outras palavras, se ele está te perguntando quem é o mais viscoso, ele está te perguntando desses álcoois aí, quem é deles que vai ter a maior força de atração entre as suas moléculas? Porque maior força de atração entre as moléculas é mais difícil de desgrudar uma molécula da outra. Será que é o metanol, que só tem um carbono? Acho que não. Veja que o etanol tem 2 carbonos e ele flui mais fácil, mais dificilmente, não é? Porque se tem 2 carbonos, a força entre as cadeias laterais serão maiores. Ei, mas será que não é o propano-1-ol que tem cadeia maior? Pode ser. Epa, Pedro, mas será que não é o etileno? O etileno tem 2 carbonos, mas em compensação tem 2 hidroxilas. E não esquece, embora a gente vai ver isso em ligações químicas, as hidroxilas entre si executam uma ligação muito conhecida. Quem lembra o nome?
uma hidroxila de um álcool com uma hidroxila do outro álcool, ela tem uma interação muito forte entre elas. Quem lembra como é o nome dessa interação, dessa ligação intermolecular? A gente antigamente chamava de pontes de hidrogênio. A gente chama hoje de ligações de hidrogênio. Isso interfere na força intermolecular? Só interfere. Hidroxila é mais importante do que o quê? O carbono. Esse daqui tem 3 carbonos, mas esse aqui tem 2 hidroxilas. Ó, mas eu estou na dúvida. Eita, mas esse daqui, propano 1,2,3-triol, ele é quem tem a maior cadeia carbônica e ele é quem tem a maior quantidade de hidroxilas. Então é ele quem vai ter sim a maior força de atração entre suas moléculas. É ele que vai resistir mais ao escoamento. Então é ele, é ela, melhor dizendo, que propano 1,2,3-triol, não esquece não, na verdade é glicerina. Na verdade é glicerina. Então qual é a resposta dessa questão? Letra E, o propano 1,2,3-triol, ele é o que tem maior viscosidade, ou seja, ele é o mais grosso desses álcools que eu te apresentei aí. Vou te mostrar na prática. Eu vou aqui. Eu vou te mostrar aqui na prática. Bora lá. Deixa eu só chamar Fábio aqui. Fábio, eu vou fazer aqui o experimento. Tem como ampliar a tela? Oi? Eu quero a imagem toda. Você vai ter que parar o compartilhamento. Não, então não. Mas eu acho que vai dar para ver. Vê, eu vou mostrar aqui. Vou tentar fazer aqui mostrando a vocês. Eu vou tirar minha mesa aqui, digitalizadora. Vou colocar aqui uma luz aqui só para facilitar essa visualização, viu, gente? Vou colocar essa luz aqui. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Eu vou pegar aqui. Ei, como é o nome desse recipiente? Becker. Aí você vai dizer assim, Pedro, mas pode cair material de laboratório numa prova de Enem? Claro que pode. Métodos de separação das misturas. Você tem materiais de laboratório. Becker. O Becker é um bombril de laboratório. Ele tem 1001 utilidades. Nesse outro Becker aqui, eu tenho metanol. Perceba, eu vou colocar aqui, ó. Vê se dá para ver aí. Vê se dá para ver o filetezinho descendo. Ó. Aqui o metanol, ele desce facilmente. Ou seja, ele escoa facilmente. Ou seja, a viscosidade dele é muito baixa. Observe ali de novo, observe, ó. Ele escoa facilmente, ó. O metanol. Vou pegar agora a glicerina. Dá uma olhada. Esse propano, dá uma olhada. Ele aqui, ó, parece até um mel, ó. A glicerina parece um mel. Vou mostrar aqui como ela escoa, mas escoa de uma maneira parecendo um mel. Ó, já está demorando para cair, ó. Dá para ver aí? Dá para ver, ó. É como se fosse um mel, ó. É como se fosse um mel, a glicerina, ó. Ok? Ó. Então vamos entender? Já vi aí, mostrei na teoria e na prática. Então, por que o propano 1,2,3-triol, vocês viram aí no experimento, que o propano 1,2,3-triol, que é chamado, anote, glicerina ou glicerol. Ele tem, você viu que ele desceu como se fosse um mel, você viu que ele desceu como se fosse um óleo, viu? Oi. Já nesse embalo que você estava dando exemplo aí da glicerina, qual é a composição do mel? Ele tem essa ligação de hidrogênio também? Porque tem vários açúcares lá dentro, glicose, frutose, tem muito material orgânico com hidroxilas fazendo interações de hidrogênio. Glicose e frutose, principalmente. Tem muita hidroxila, glicose e frutose. Por isso que o mel é tão o quê? Viscoso. Percebeu agora? Entendi. Legal. Muito boa a pergunta. Bora para a quinta. Eita, olha lá, começa agora um de cálculo. Bora lá comigo. Algumas enfermidades, presta atenção, viu? Presta atenção. Algumas enfermidades que ocorrem em aquários de peixes de água doce podem ser tratadas com sal. Verdade.
sal de cozinha. Lendo, cuidado que o sal de cozinha, se tiver iodo, pode ser prejudicial. Por isso que muita gente prefere usar sal grosso que não tenha iodo. Porque o iodo, ele para peixe, ele não é muito bom não, viu? Vamos lá. Lendo um artigo, um aquarista percebeu que para eliminar o íctio de peixes beta, eram necessários uma concentração máxima de cloreto de sódio de 0,1 mol por litro. Então, sal, cloreto de sódio, a concentração máxima era 0,1 mols por litro. Como não entendia muito bem de química, pediu a um estudante para traduzir em colheres que poderia colocar no seu aquário de 10 litros. E o volume do aquário, 10 litros. Então, subentende-se 10 litros de água, sem matar o beta. Então, eu vou ter que preparar uma solução com 0,1 mol por litro para não matar o beta. Ele disse que cada colher, então, uma colher, contém 2 gramas de cloreto de sódio. 2 gramas de cloreto de sódio. Ele quer saber quantas colheres, no máximo, você poderia colocar nesse aquário que tem 10 litros de água. Como é que a gente vai fazer isso, hein? Como é que a gente vai fazer isso? Quantas colheres de sal eu vou poder colocar no meu aquário de 10 litros para ter essa concentração de sal, 0,1 mol por litro? Eu vou começar por aqui, ó. Traduzindo isso aqui, ó. Em 1 litro da água do aquário, você pode ter no máximo 0,1 mol de cloreto de sódio. Vê se é isso. Concentração 0,1 mol por litro significa em cada litro da água do aquário você vai ter que ter 0,1 mol de quê? De cloreto de sódio. Mas preste atenção. O aquário tem 10 litros. Se o aquário tem 10 litros, obviamente a quantidade de cloreto de sódio que você pode ter lá no máximo é de 1 mol de cloreto de sódio, mas não. É 1 mol de cloreto de sódio. Vamos transformar agora. Significa dizer que em 10 litros da água desse aquário, você poderá ter 1 mol de cloreto de sódio. Está aqui, foi dado na questão. Quanto é que vale 1 mol de cloreto de sódio? Ele pediu para considerar 60 gramas por cada mol. Então, 1 mol de cloreto de sódio, 60 gramas de cloreto de sódio. Então, nesse aquário de 10 litros, eu posso colocar no máximo 60 gramas de cloreto de sódio. Essa é a primeira parte do problema. Vamos para a segunda. Uma colher, não são 2 gramas de cloreto de sódio? Então, ó, 2 gramas de cloreto de sódio cabem em uma única colher. Logo, nos 10 litros do aquário, você não vai precisar colocar 60 gramas? Logo, 60 gramas de cloreto de sódio estarão sendo colocadas por X colheres. Quanto é que vai dar X? Daqui para cá é 30 vezes mais, daqui para cá é 30 vezes mais. X é 30. 30 colheres de cloreto de sódio. Resposta, letra A. Estás vendo? Enem adora questão assim, Fulvestre adora questão assim, o nosso seriado adora questão assim. Mas você tem que pensar, não precisa decorar uma fórmula, não precisa. Você veja que o que eu fiz aqui foi simplesmente o quê? Interpretar ó, o que você tem aqui. Ó. O que eu fiz aqui foi só interpretar. E depois eu fui pegar o que foi um dado da questão. Ó. Uma colher corresponde a 2 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, você não está decorando nada não, gente. Essa história de decorar é passado. Claro que eu não estou dizendo aqui, então eu não vou mais memorizar nada. Não é isso não, gente. Eu estou dizendo decorar por decorar. Isso a gente pode, obviamente, interpretar. Vamos adiante. Resposta letra A. Eita, olha essa questão que eu fiz, viu? Olha essa questão que eu fiz. Desafiadora até dizer basta. Desafiadora até dizer basta. De grandezas químicas. Se alguém aí fora de outros vestibulares pegar, vai copiar. Vai copiar. Repara, na reforma e modernização dos sistemas existentes no reator atômico,
visando o aumento da potência de operação do reator de 2 megawatts para 5 megawatts e do tempo de operação para 120 horas semanais, foram necessários experimentos para a determinação da quantidade de água desmineralizada evaporada. Muito bem. 2 recipientes cilíndricos com água em seu interior foram colocados na superfície da piscina em locais diferentes. Um deles acima do núcleo do reator, junto a um duto de exaustão, e o outro acima do compartimento de estocagem de combustíveis usados. Então, ele queria saber, não é, quanto estava evaporando da água. Está aqui a piscina. Realmente isso existe nos reatores, viu? Existe aqui o reator, e existe aqui o local onde você guarda o combustível usado, não é? O combustível que já não serve mais. Um recipiente cilíndrico ele colocou aqui em cima, o outro recipiente cilíndrico ele colocou em cima, tá certo? Aqui do combustível usado. Cuidado, só que esse cilindro aqui, que está em cima do reator, ele está perto de um exaustor. O exaustor, ele puxa o ar que tem aqui, tá? Ele puxa o ar. E sabe por quê? Existe esse exaustor aí, e na verdade isso aí não estou inventando não, viu gente? Isso aí eu peguei de um problema lá de uma pesquisa lá de São Paulo. Esse exaustor existe aí porque o reator, ele é um reator atômico. E existem reações ali de fissão, controlada, obviamente. E nessas reações de fissão, um dos gases que saem é argônio radioativo. Então, para não sair da piscina o argônio e ocupar o ambiente de pesquisa, existe um exaustor que puxa, obviamente, esse ar e puxa junto quem? O argônio, que é radioativo. Claro, se o reator aqui, ele libera mais calor do que aqui. Mas cuidado com o gráfico que eu vou te mostrar. Preste atenção. Aí ele pergunta, quantas moléculas de água aproximadamente evaporam na primeira segunda-feira após o início dos experimentos no recipiente que estava acima do núcleo do reator? Mas eu pergunto a vocês, o recipiente que está em cima do núcleo do reator aqui na figura, eu estou vendo que é este. Mas lá pelo gráfico, quem é o recipiente do reator? É o que é vermelhinho ou é o que é azulzinho? Cuidado, que você iria logo dizer, é o vermelhinho, porque o vermelhinho está em cima do reator e o reator é mais quente, em cima dele é mais quente. Analise aqui, ó. Recipiente 1, recipiente 2. Ó, as temperaturas são todas o quê? Praticamente o quê? As mesmas. Então, tanto em cima do reator como em cima, tá certo, do material radioativo que é o lixo, que está lá embaixo da piscina, tanto num como no outro, pelo gráfico mostrado aqui, as temperaturas são as mesmas. Então, eu quero saber quem é dos recipientes que está em cima do reator, se é o vermelhinho ou se é o azulzinho, já que ambos estão numa mesma temperatura. O tubo que está em cima, né, o cilindro que está em cima do reator, era para ser mais quente ali, mas não é. Pelo gráfico que você está vendo aqui, ó, pelo gráfico que você está vendo aqui, não é mais quente. O cilindro que está em cima do reator e o cilindro que está em cima do material já usado, a temperatura é a mesma que eu estou vendo aí pelo gráfico. Então, como é que eu vou saber ali? Bora. Como é que eu vou saber ali? Do azulzinho e do vermelhinho, quem é, na verdade, quem está em cima do reator? Não é pela temperatura, já que as temperaturas mostrei aqui no gráfico que as temperaturas do cilindro 1 e do cilindro 2 são iguais. Tanto em cima do reator quanto em cima do lixo radioativo, as temperaturas são iguais. Como é que eu vou saber quem é quem aqui? Eita! Cuidado! Quem está, obviamente, em cima
do exaustor, quem tem o exaustor em cima, evapora mais material. E então, tu lembra, vou voltar aqui, tu lembra que em cima do reator, o cilindro que está lá tem um exaustor puxando ar, lembra que é justamente para retirar o argônio radioativo que sai daqui de baixo do reator. Tu lembra que tem um exaustor? O exaustor puxa o ar e puxa a água. Então, a água que está, o cilindro que está embaixo do exaustor, está aqui, ó. Está aqui, ó. Um deles está acima do núcleo, ó, acima do núcleo do reator, junto a um duto de exaustão. Esse duto de exaustão aqui é que vai fazer com que a evaporação seja mais rápida. Então, o cilindro que está no reator aqui é aquele que evapora mais rapidamente, não por conta da temperatura. Não por conta da temperatura. Esse vermelhinho aqui, ele evapora mais rápido porque o duto está puxando o quê? O que tiver de vapor d'água, o que tiver de molécula ali, ele está puxando. Então, o meu cálculo vai ser em cima justamente desse vermelhinho. Bora lá. Eu ampliei aqui. Então, ele pede na primeira segunda-feira. E essa é a segunda-feira que iniciou o experimento. Essa é a primeira segunda-feira que vem depois do experimento. O cilindro, ó, aqui é um cilindro de experiência, esse daqui de baixo é um cilindro de experiência. Mas o cilindro que está em cima do reator, como eu te mostrei, é o que tem essas bolinhas vermelhinhas, porque ele evapora mais rápido, ele evapora uma massa maior por dia. Mas por que ele evapora uma massa maior de água por dia, Pedro? Porque o exaustor está puxando água o tempo todo, a umidade o tempo todo em cima da piscina. Tá certo? Porque pela temperatura não era. Porque pela temperatura você viu no outro gráfico que as temperaturas eram todos iguais. O cilindro que estava em cima do reator e o cilindro que estava em cima do lixo, as temperaturas eram iguais. Então a definição, quem era o cilindro que estava em cima do reator, não era pela temperatura. Era sim determinada pela exaustão. O exaustor puxava o ar e simplesmente ele o quê? Tirava esse ar e tirava junto a água. Por isso que evapora mais rápido. A massa evaporada em cima do reator é maior por conta do exaustor. Então vamos fazer os cálculos? Primeira segunda-feira é essa bolinha aqui, ó. Qual é a massa evaporada? 200. 200 o quê? Quilogramas de água evaporada. Então, ó, nessa primeira segunda-feira, a quantidade de água evaporada, massa de água evaporada, tá ali, ó. 200 é quilograma. 200, quantidade de água evaporada. 200 quilogramas. Ou seja, 200 mil gramas. Ele quer saber o número de moléculas. Ora, agora acabou o problema. Como é que eu vou saber o número de moléculas tendo ali a massa de água que é retirada por dia, naquela segunda-feira? Bora lá. Esqueceu dessa relação? A massa molar em gramas está para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas quem é a massa molar da água? Ele deu aí, observe aí, ele deu aí. A massa molar da água é 18. Então, 18 gramas de água, em 18 gramas de água, você encontra 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ei, qual é a massa de água que foi evaporada naquela segunda-feira? 200 mil gramas. 200 mil gramas, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 10 a quinta gramas, não é não? Então, 2 vezes 10 a quinta gramas de água corresponderão a N moléculas. E se você calcular esse N aí, ele vai dar 6,7 vezes 10 elevado a 27 moléculas de H2O. Portanto, a resposta, letra E. E questão desafiadora até dizer basta, viu? Questão desafiadora até dizer basta. Mas a gente tem que estar preparado para tudo. Aqui a gente não vai, obviamente, só fazer questões. Eu vou fazer só questões fáceis? De forma alguma. Bora lá. Vamos para outra questão. Olha o que ele diz.
No ano de 2100, criaram uma máquina para produzir qualquer elemento químico a partir de energia e levaram para o planeta Marte. O princípio era muito conhecido e simples: transformar a energia em matéria, como já sabia Einstein. Na verdade, a equação é igual a mc2. Energia transformada em matéria, matéria transformada em energia. Muito bem. Essa máquina tinha um painel que era a tabela periódica. E, por exemplo, se quisesse produzir ouro, por exemplo, eu estou lá em Marte, é lá no planeta Marte, e está lá a máquina, é uma tabela periódica. Eu quero produzir ouro. É só apertar a tecla que continha o símbolo de ouro e aí a energia era transformada nesse precioso metal. Será que algum dia a gente vai ter uma máquina dessa? Provavelmente, viu, gente? Provavelmente. Está longe, mas provavelmente. Querendo produzir moléculas que poderiam gerar vida nesse planeta, o planeta Marte, que teclas foram apertadas? Bora! Para ter vida, vamos lembrar de biologia, para ter vida precisa ter o quê? Precisa ter água. Precisa ter, lembra dos primórdios do planeta Terra? Você precisa ter gás metano. Você precisa mais de quê? Precisa mais de quê? De amônia, que eram essas moléculas mais elementares que você tinha no início do planeta Terra. Precisa mais de quem? Aminoácidos, não é? E por aí vai, proteínas. Aminoácido é formado de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Ei, gente, eu já estou vendo então que teclas eu tenho que apertar? Que teclas eu tenho que apertar? Para a água eu tenho que apertar hidrogênio e oxigênio. Para metano eu tenho que apertar carbono e hidrogênio. Para amônio eu preciso apertar nitrogênio e hidrogênio. Aminoácidos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, qual é a resposta, gente? Para criar vida desse planeta, eu tinha que construir átomos a partir de energia. Einstein, lembra? Eu tinha que apertar as teclas H, C, N e O. Qual é a resposta? Letra E. Questão belíssima, não é? De tabela periódica. Nunca apareceu também em vestibular nenhum. Eu quero é que copiem minhas questões e saiam colocando aí em tudo quanto é prova. Não estou nem aí. Bora lá, vamos para a 8ª. O modelo atômico de Bohr revelou os níveis de energia quantizados. Energia quantizada significa dizer que um nível de energia, uma camada, uma órbita de um determinado átomo, ela tem só aquela energia e mais nenhuma. Não pode ter, tem energia 3,2, pode ter 3,21, 3,23. Não. Se é 3,2, é só 3,2 e acabou. Isso é ser quantizado. Tendo, inclusive, uma equação para determinar a energia de um nível em elétron-volt, é energia, viu? É elétron-volt, para o átomo de hidrogênio. Então, ele diz aí, ó, se você quer calcular a energia de uma camada no átomo, a fórmula para o hidrogênio, a fórmula é essa, 13,6 dividido por n ao quadrado, a resposta você vai obter aqui em elétron-volts, é a unidade de energia. Então, se eu quero, vamos lá, repetindo aqui. Então, existe inclusive uma equação para determinar a energia de um nível em elétron-volts para o átomo de hidrogênio. Está aqui a equação, ele deu ali a equação. O Enem é assim, ó, ele não vai querer que você decore a equação. Então, para determinar a energia de um nível do hidrogênio, você pode usar essa equação, onde N é um número que indica em que nível se encontra o elétron. A série de Balmer estudou o decaimento dos elétrons para o segundo nível de energia para o átomo de hidrogênio, produzindo um espectro visível como mostrado abaixo. Assinado a afirmativa verdadeira em relação ao modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. Bora lá? Bora lá? Ele diz assim, letra A. A luz violeta é a que apresenta o maior comprimento de onda. E a luz violeta é quem tem a maior energia, não foi o maior salto, não foi a maior energia que liberou foi na violeta, tá bem? Então, não esquece dessa equaçãozinha, não. A energia, né, ela é de uma onda, de uma radiação, ela é diretamente proporcional à sua frequência, tá certo? Então, essa luz roxa aqui é quem tem a maior energia. Vamos lá, presta atenção.
Frequência, vocês vão ver isso em física, frequência é C sobre lambda. H é uma constante, C é uma constante, é a velocidade da luz. Então, não me preocupo com isso aqui, não. O que me preocupa é isso aqui, ó, comprimento de onda. Ó. Quem tem maior energia terá menor comprimento de onda. Não é uma divisão aqui, não é uma razão? Quanto menor o denominador, maior é a energia. Se o roxo aqui é a maior energia, não vai ter o maior comprimento de onda, vai ter o menor comprimento de onda. Está errado. A luz vermelha é a de maior energia por estar perto do núcleo. Não tem nada a ver ser mais energético por estar perto do núcleo ou longe do núcleo. Até mesmo porque a energia dessa luz emitida é uma transição de uma camada para outra, da mais externa para uma mais interna, e não por estar mais próximo do núcleo. Está errado. Quanto mais distante do núcleo atômico, menor a energia de um nível. Errado. A gente viu no diagrama de Linus Pauling, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, que está em ordem crescente de energia. Quanto mais distante do núcleo, mais energético. Dedidado. A energia do primeiro nível deve ser igual aproximadamente a menos 13,6 eletronvolts. Está aí a resposta. Como é isso, Pedro? Vou fazer para você agora. Vou fazer agora. Ele não deu lá na questão que a energia de um nível para o átomo de hidrogênio é menos 13,6 dividido por N ao quadrado, onde esse N é a camada onde se encontra o elétron? Bora lá. Cuidado. Aqui é 13,6, é uma constante. E, cuidado, a energia do primeiro nível deve ser igual. Primeiro nível de energia é o nível 1, ou não é? Depois vem o nível 2, depois vem o nível 3, só que é 1 ao quadrado. Ora, gente, mais 1 ao quadrado é 1. Então, a energia realmente do primeiro nível é 13,6 eletronvolts. Qual é a resposta? Letra D de dado. E essa letra E aí, o espectro só é visível por conta dos valores negativos de cada emissão. A emissão não é negativa, quem é negativo é o valor da energia de cada camada. Aí você pode até me perguntar, mas Pedro, por que esses valores são negativos? É porque os químicos e os físicos, quando foram fazer uma análise dos átomos, preferiram, foi questão de preferência e, obviamente, é uma invenção, eles preferiam dizer que no infinito a energia era zero. E a proporção que ele se aproximava do núcleo, essa energia ficava cada vez mais negativa. É apenas convenção, gente. Apenas convenção. Tá bem? Então a resposta, a letra D de dado. Bora para a nona. Cuidado com essa aí. No equipamento de Hoffman foram introduzidos 36 mililitros. Então, o volume 36 mililitros de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, cuja concentração 10 a menos 5 mols por cada litro. Estou fazendo igual ao Enem com vocês, dando informações que vocês não vão usar. Muita gente ligou para mim essa semana perguntando onde é que eu ia usar esse 10 a menos 5. Em canto nenhum. Esse 10 a menos 5 aí é só para te dizer que a água está levemente acidificada e que vai facilitar, portanto, o processo de eletrólise. Não vai interferir em nada. Tu estás vendo? É nem assim mesmo. Muito bem. Com densidade, tu vai usar essa densidade também? Não, 1 grama por mililitro. Após um certo tempo de eletrólise, foram produzidos 240 mililitros de hidrogênio. Então, o volume de hidrogênio produzido, 240 mililitros. Qual a porcentagem aproximada de água que foi eletrolizada? Oxente! Lá vem a minha primeira grande interpretação. Veja se não foi uma questão fácil não, viu? Não foi não. Questões desafiadoras dessa ficha. Como a concentração é muito baixa, 10 a menos 5, esse volume da solução ácida, a gente pode admitir que é o volume de quem? Da água. Porque de ácido não tem quase o que, gente? Nada. Perceberam?
Ah, Pedro, e essas interpretações eu tenho que fazer em prova também, é? É. Porque quando a solução ela é muito diluída, o volume da solução passa a ser praticamente o volume de água. Mas como é que eu vou achar isso? Ei, vamos fazer? Vamos fazer? Preste atenção. Questão muito, mas muito, muito desafiadora. Muito. Preste atenção. A água, ela se ioniza em 2 de H+, mais 2 de OH-. Eu vou explicar já já por que eu coloquei 2 de água. O gás hidrogênio é produzido como? Não é produzido a partir do H+? Não é produzido a partir do H+? 2H+, recebe 2 elétrons para se transformar em gás hidrogênio. Não é assim, não? Então, veja, para produzir 2H+, você tinha que ter partido de 2 de água, ou não é? Então, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Para produzir esse hidrogênio aqui, eu utilizei essa quantidade de água, não foi, não? Foi ou não foi? Observe lá na questão que para produzir o hidrogênio eu precisei 2 de água. Bom, então eu vou escrever aqui, ó, 2 de água. Não interessa os outros componentes, não. Vão produzir, não interessa os outros componentes, não. Vão produzir ou não 1 de hidrogênio. Vou até colocar os coeficientes aqui em cores diferentes. Ó. Vou colocar em amarelo. Ó. Cada 2 de água produz 1 de hidrogênio. Ó. Cada 2 de água produz 1 de hidrogênio. Então, por aqui, 2 mols de água produzem 1 mol de hidrogênio. Mas 2 mols de água é 2 vezes 18, que é a massa molar da água. Eu não coloquei a massa molar na questão propositalmente. Aí você diz, e eu poderia fazer, Pedro? Não, vamos lembrar, estratégia, gente, para vestibular, treinamento. Se na questão não vier a massa molar do hidrogênio, do oxigênio ou da água, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá no final da prova e olhar porque esses dados estão lá. Se não tiver no final da prova esses dados, a questão tem que ser anulada. Tá bem? Então, 2 vezes 18 vai produzir o quê? Vai produzir 1 mol de hidrogênio. Mas o mol de hidrogênio, aí ele deu, ó. Quanto é um mol de hidrogênio? 24 litros. Tá certo ou não? 24 litros. Ei, transforma isso aqui para litros. Não é 0,24 litros? Para produzir 0,24 litros, qual foi a massa de água que foi eletrolizada? Tu vai calcular ou não nessa regra de 3 aqui? E a massa de água que foi eletrolizada, isso aí vai dar 0,36 gramas. Sim, Pedro, eu achei a massa de água que foi eletrolizada. Eu quero a porcentagem. Ei, matemática. Qual foi a massa de água que praticamente você tinha? 36, vamos para a segunda parte do problema. Aqui é parte A, aqui é parte B. 36 mililitros de água, eu posso não dizer que é praticamente 36 gramas de água. Concordas comigo ou não? Então, vamos lá. Se as 36 gramas tivessem sofrido eletrólise, seria 100% da água eletrolizada. Mas só foi eletrolizado 0,36. Se só foi eletrolizado 0,36, é porque a porcentagem eletrolizada é X. E esse X vai dar quanto? 1%. Resposta à letra A. E foi questão fácil também essa daí? Foi questão fácil? Mas Pedro tá esbotando para quebrar. E é melhor tristinho agora com esses simuladinhos e feliz amanhã quando você tiver terminado os vestibulares. Vá por mim, fique triste não. Bora para 10 e última. Os alcinos verdadeiros são aqueles que apresentam pelo menos um hidrogênio ligado ao carbono da tripla ligação. Como este
hidrogênio ligado ao carbono da tripla é mais reativo, esses compostos podem reagir com sais de prata ou cobre, formando precipitados que são instáveis, explosivos. Partindo-se de 10 miligramas de carbureto, então a massa de carbureto CaC2, partindo-se de 10 miligramas, com 36% de impurezas. Então, tire logo, ó, quanto é menos 36% aqui? Então, a massa de carbeto de cálcio, de carbureto, na verdade, que eu tenho é 6,4 miligramas. Tá bem? Que foi dada uma massa e foi dada as impurezas, tira logo as impurezas. Então, a massa que eu vou usar de carbureto, 6,4 miligramas. Ele quer saber qual é a massa do explosivo produzida. E a massa do explosivo é essa substância aqui, ó, que ele diz na questão. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou ter que somar essas duas equações para trabalhar com uma só. Quem está do mesmo lado, você soma. Quem está em lados opostos, você corta. Ó. C2H2 de um lado, corta com C2H2 do outro. O que é que vai sobrar? Vou colocar aqui na cor branca. Vamos lá. Vai sobrar carbeto de cálcio, que é o carbureto, mais 2 de água, mais 2 de nitrato de prata. O que é que vai sobrar no lado dos produtos? Vai sobrar hidróxido de cálcio, mais quem? Mais 2 de ácido nítrico, mais quem? Mais o explosivo, que é o Ag2C2. Acabou o problema. Poxa, acabou o problema. Olha os coeficientes. Então, 1 mol de carbeto de cálcio e 1 mol de carbeto de cálcio, que é o carbureto, produz 1 mol do explosivo. Ei, mas 1 mol de carbeto de cálcio quanto é? Ele deu lá em cima, carbeto de cálcio é 64. Então, 64 gramas de carbeto de cálcio produzem 1 mol do explosivo. Está lá em cima também, 1 mol do explosivo é 240 gramas. Qual é a massa mesmo de carbeto de cálcio, de carbureto que ele vai usar? 6,4. 6,4 miligramas irão produzir aqui uma massa desse explosivo que eu vou achar nessa regra de 3. Ei, mais uma vez, não vai perder tempo. E pode, Pedro, aqui miligrama e aqui miligrama? Pode, não tem problema nenhum. Daqui para cá não é dividir por 10? Daqui para cá é dividir por 10. Portanto, a resposta, 240 miligramas de Ag2C2, que é o explosivo. Qual é a resposta? Letra B de bola.